Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Conscious Living Spirits Group, a nossa reunião de terças-feiras em português. E é interessante como as coisas elas são totalmente interligadas, né? Vejamos a mensagem que foi lida aqui no começo do Vida Feliz da Joana de Ângeles, sobre o pensamento. E agora vejamos o que é o tema. Isso não foi combinado anteriormente. O tema, inclusive, o poder criador do pensamento, foi um tema sugerido pela querida Abigail, dando continuidade a uma série de estudos sobre o tema do pensamento, o poder do pensamento. Então, a ideia é nós trazermos um pouquinho dos conhecimentos espíritas acerca desse instrumento, que é o nosso pensar, que é o nosso pensamento em si, que todos nós aqui possuímos. Todos nós aqui somos criaturas, os encarnados e os desencarnados que me ouvem, somos criaturas pensantes. Estamos a todo momento pensando. Temos milhares, e os estudos variam com relação a isso, milhares, não alguns, milhares de pensamentos todos os dias, a todo momento. Então, temos que entender um pouquinho mais qual que é o poder de fato de criar que o pensamento, como esse instrumento que nós já adquirimos ao passar de muitas reencarnações e muita evolução na matéria, qual que é o poder que esse pensamento tem? E eu gostaria de começar com essa foto, que não é AI, tá? Essa foto aqui foi uma foto que ganhou um prêmio na NASA de 2018, se eu não me engano, uma imagem lindíssima, que quando eu li essa frase que vou mostrar, me veio essa imagem à cabeça que eu havia visto antes, que o Emmanuel, ele vai nos falar que a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha que interessante. A nossa mente, isso aqui está na introdução do livro, Pensamento e Vida, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, do Emmanuel, que inclusive ele vai até comentar na introdução, que eu acho interessante vou fazer um asterisco aqui. Ele vai comentar na introdução que é uma cartilha que as pessoas, quando vão se preparar para encarnar, ou seja, no plano espiritual, elas possuem esses conhecimentos acerca do pensamento, acerca da vida, e ele então trouxe para nós, para que nós estudemos agora como encarnados, possivelmente. E ele vai dizer que a mente, então, é esse espelho da vida em toda parte. É como esse reflexo que nós vemos aqui. Tá com microfone ainda ou não? Deixa eu tirar um pouco aquilo. Eu não sei, mas eu escuto bem daqui. É. Vamos tentar assim, senão vai ser microfone mesmo, eu falo mais alto. E então, nós vemos aqui como é esse reflexo, olha que linda essa imagem, né? Como a nossa mente é exatamente como se fosse essa parte aqui de baixo, refletindo tudo aquilo que está acima. O que é muito parecido com o que o instrutor Druso vai falar para o André Luiz no livro Ação e Reação, um livro da obra da série A Vida no Mundo Espiritual. O livro chama-se Ação e Reação. Quando o Druso vai falar para o André Luiz, que ele vai dizer assim: André, imaginemos a mente como um lago. Se as águas, a mente, ou seja, nosso campo mental, como um lago, se as águas se acham pacificadas, ou seja, plácidas e límpidas, a luz do firmamento consegue refletir-se neste lago, nestas águas, com segurança. A luz do firmamento consegue refletir nesse lago, nessa mente, nesse campo mental, com segurança. Aí ele vai dizer, porém, se as ondas, ao quebro das ondas móveis e o lodo que está embaixo chega à superfície, isso já não ocorre. Essas são as minhas palavras, né? Resumindo. Se a nossa mente se encontra plácida, límpida, pacificada, nós conseguimos refletir a luz do firmamento, que é o quê? Que são esses pensamentos, essas intuições, essa ajuda que o mundo espiritual nos traz a todo momento. Mas quando a nossa mente se encontra como um lago, com a água totalmente, com as ondas se quebrando e com aquele lodo vindo à superfície, então imaginemos um lago turvo, umas ondas turvas, como que vai estar o reflexo? Verdade que não estará o reflexo do firmamento. E é uma lição muito bonita para a gente já imaginar também algumas coisas relativas à mente, como que os autores espirituais, os instrutores espirituais, eles vêm elucidar esses conceitos tão difíceis, muitas vezes, utilizando-se dessas coisas corriqueiras, dessas imagens,
que eu acredito que todos nós aqui conseguimos absorver, conseguimos adquirir. Então o Emmanuel nesse início aqui fala que a mente é o espelho da vida em toda parte, e nós temos esse exemplo também do lago. Mas nós temos também uma passagem que eu queria trazer aqui, num capítulo do Pensamento e Vida, logo no começo, quando o Emmanuel vai dizer que nós imaginemos a mente humana, olha que interessante, como um escritório. Aí eu trouxe aqui tentei achar uma imagem de um escritório, como se fossem os diferentes departamentos. Então ele vai dizer que, por exemplo, o departamento do desejo é aquele que nos faz querer adquirir as coisas, querer adquirir os conhecimentos, melhorar os outros. Ele fala que tem o departamento da inteligência, que vai também direcionar aonde que nós estaremos colocando o nosso tempo, onde que nós estaremos empregando nossas faculdades. Ele vai dizer que tem o departamento da imaginação, que é onde nós estaremos amealhando esses propósitos superiores, as metas, os objetivos, e temos também o departamento da memória, que é o departamento responsável por acompanhar esse acúmulo das informações e dos conhecimentos que nós possuímos e que então trará para nós, muitas vezes, a diretriz correta a seguir. Então nós temos todos esses departamentos. Mas ele fala que tem um departamento que gerencia todos os outros, é o gerente. Departamento da vontade. Então, prestem atenção nessa palavra, porque não vai ser a última vez que ela vai aparecer hoje. A vontade, quando nós estamos falando do pensamento. Então, o departamento da vontade é esse que vai direcionar todos esses outros departamentos para que o nosso, ou seja, está falando da mente humana, para que o nosso pensamento, então, possua a direção correta, a direção no bem. Porque ele vai dizer, sem a vontade, o desejo pode nos levar a séculos de enganos e escolhas errôneas, isso muito sofrimento. Sem essa direção da vontade, a imaginação pode criar muitas sombras e muitos fantasmas. Sem a vontade, a inteligência pode se transformar em o quê? Criminalidade. Olha que interessante, não é isso que nós vemos? Sem essa vontade no bem, a inteligência sendo utilizada para o mal. Sem a vontade, a memória pode ser falha e pode vir trazer, ele vai dar exemplos, né? Vir trazer situações que não nos favorecem, que acabam mais atrapalhando do que ajudando. Palavras fáceis, né? Então, a vontade é esse departamento que gerencia tudo. E aí, falando da vontade, falando também do pensamento, temos que falar do fluido cósmico universal. Aqui trazendo uma parte até mais técnica, eu diria, quando nós temos em vários livros da literatura espírita, vou referenciar, por exemplo, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são alguns do Kardec, mas tem tantos outros, que vão falar que o espaço universal, o espaço, ele é sempre preenchido de algo, não existe o vazio. O vazio para nós é algo que nós não conhecemos. Então quando a gente, por exemplo, sai aqui do planeta Terra, a gente pensa no ar, não tem atmosfera, então está vazio? Não está vazio. Tudo é preenchido por esse fluido cósmico universal, às vezes chamado de fluido universal, e todo esse espaço então é preenchido por isso, e nós temos que imaginar que esse tipo de conhecimento é um conhecimento ainda muito limitado, até pela questão da nossa própria evolução como seres humanos, porque nós ainda estamos desenvolvendo a inteligência, nós ainda estamos desenvolvendo o nosso vocabulário, as nossas palavras. Então, para que fique mais fácil para nós, eles falam, o espaço universal não é vazio, é preenchido por esse fluido cósmico universal. E no livro A Gênese, do Allan Kardec, 1868, a publicação, ele vai falar que os espíritos, então, eles manipulam esse fluido cósmico universal. E ele é o veículo do pensamento. Olha a importância dele para o nosso entendimento de hoje sobre o pensamento. O fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. É como que o pensamento, então, cria, que é o tema da noite. Da mesma forma, ele vai dar o exemplo, da mesma forma que o ar é o veículo do som. Vocês só estão ouvindo a minha voz aqui porque nós temos o ar, que está sendo propagado o som, as ondas vibram aqui e o cérebro de vocês interpreta as minhas palavras. Senão, não estariam ouvindo, se não tivesse o ar. Então, o ar é o veículo do som, fluido cósmico universal é o veículo do pensamento.
E ele vai dizer que os espíritos, então, manipulam o pensamento, o fluido cósmico universal, eles colocam o pensamento e a vontade. Olha só, a vontade, a mesma palavra que a gente viu no Emmanuel anteriormente. Então eles vão manipular esse fluido cósmico universal, aglomerando, dissipando, fazendo o que eles querem. Daí ele fala assim, mas não da mesma forma que os homens manipulam os gases, porque isso é uma coisa muito, muito reducionista. Mas para que nós imaginemos, por exemplo, isso aqui eu trago para nós visualizarmos como que nós manipulamos, por exemplo, a argila a fazer um vaso de barro, né? Um vaso, a gente manipula a argila ali, o barro, para fazer aquele vaso, com as nossas mãos. Então os espíritos colocam a vontade e o pensamento, e aí nesse fluido cósmico eles criam, eles dissipam, eles aglomeram, eles fazem tudo isso. Só que a diferença do veículo, o ar sendo o veículo do som e do fluido cósmico do pensamento, é que o ar tem uma atuação limitada. Como eu já falei, nós saímos aqui da Terra, já não tem essa atmosfera que tem aqui. Mas o pensamento vai até o infinito. Por quê? Porque tudo está preenchido pelo fluido cósmico universal. Então o pensamento não tem essa mesma limitação que o som tem, porque o ar é um veículo, então, limitado, e ele é a velocidade mais rápida que a da luz. Então imaginemos por um segundo como que nós temos algo a todo momento em que é mais rápido que a luz, que já nós nem conseguimos imaginar, e a distância percorrida é até o infinito. Vejamos a força do pensamento. Vejamos a criação, a força criadora de algo, de um instrumento, que se propaga até o infinito numa velocidade mais rápida que a da luz. E no próprio livro da Gênesis, o Kardec também menciona como que se estabelece, aí a palavreado que ele utiliza, uma corrente fluídica entre espíritos quando eles se conectam pelo pensamento. Então por isso que às vezes a gente está pensando em alguém e a pessoa vai lá mandar uma mensagem. Alguém pensou em alguém primeiro, mas ali, opa, estava pensando em você, do nada te mandei uma mensagem. Ou então no dia seguinte, poxa, pensei um monte em você ontem, você manda uma mensagem hoje e tal. Parece até uma coincidência, que a gente fala, nossa, que coincidência. Não é coincidência. É que a gente desconhece alguns fatores, aí para nós parece uma coincidência. Mas na realidade, então, existe esse estabelecimento dessa corrente fluídica, e é importante também ressaltar o que o Santo Agostinho falou no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da prece, quando ele vai falar de nós pedirmos ajuda aos espíritos superiores, como que eles falam, não se preocupa, porque nós temos faculdades que vocês ainda desconhecem, e o pensamento nos conecta. Então, basta nós pensarmos que nós estaremos criando, basta nós pensarmos que nós estaremos atingindo de uma forma positiva, eu espero, as pessoas que nós queremos atingir com o nosso pensamento, com uma vibração de amor. Quando nós fazemos aqui a prece e nós estamos pensando em alguém que não está aqui, seja não está aqui encarnado, ou seja não está aqui fisicamente nesse momento, mas está em outro lugar. Quando nós oramos para a cura de alguém que está à distância, e por aí vai. Estamos manipulando o fluido cósmico universal. E aí o André Luiz, nesse livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro da série A Vida do Mundo Espiritual, mas para quem teve já a oportunidade de ler os outros livros e ler esse aqui, parece que nem é da mesma série. É uma leitura completamente diferente, para falar uma palavra legal, do que os outros livros. Então é um livro muito técnico. E ele vai trazer assim, não é uma leitura para você ler de noite, quero dar uma relaxada antes de dormir, vou dar uma leitura. Não, pega o Vida Feliz. Não vai nesse aqui, porque esse aqui você vai ficar pensando e não vai conseguir dormir, ou então vai dormir em 3 segundos, porque é muito técnico. Mas então esse livro aqui, ele vai falar sobre a mediunidade, vai falar sobre a conexão através do pensamento, esse intercâmbio através do pensamento. Aí ele fala num dos capítulos sobre a matéria mental, e ele vai dizer como alicerce vivo, e eu trago aqui os textos na íntegra, de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Ou seja, atuando nos 2 planos, no físico e no extrafísico, ou seja, encarnados e desencarnados, mundo de matéria e mundo do espírito. Nós temos o pensamento como agente essencial. Entretanto, olha que interessante, ele ainda é matéria. Ele vai dizer a matéria mental, o nome que ele deu aqui é o pensamento. É um tipo de matéria, mas a diferença é que para nós
que ainda somos muito como São Tomé vê para crer, para a gente é difícil às vezes mensurar o poder criador do pensamento. Porque se a gente está pensando, eu quero que o meu pensamento modifique a minha saúde, eu vou rezar muito forte hoje, aí deu 10 minutos eu não estou curado, tá vendo? Não adiantou nada. Não adianta nada, pensamento, que não, só foi um pensamento. E nós temos às vezes essa pressa, essa impaciência, por falta de entendimento e falta também dessas virtudes, como eu falei, da paciência e tudo mais, para entender que o pensamento também é essa matéria, também a gente falou do fluido cósmico universal, está sendo manipulado o fluido cósmico universal. Então quando nós estamos criando através do pensamento, nós estamos criando algo material. Uau, vejamos. Só que nós ainda custamos a entender isso. A matéria mental, ele vai dizer, é um instrumento sutil da vontade. Então a gente tem o Allan Kardec, o Emmanuel e o André Luiz falando dessa tal da vontade. Vejamos que interessante. Hã? Leon Denis, nem cheguei. A matéria mental é um instrumento sutil da vontade. Olha só, um instrumento sutil da vontade. Que é aquilo que é como o Emmanuel falou do departamento, né, que é o que vai direcionar todos os outros departamentos se a nossa mente for considerada como um escritório ou como uma empresa. Então, essa matéria mental é de fundamental importância para que a gente estude e entenda como que o nosso campo mental se encontra, como que ele opera, como que o pensamento se propaga, como que o pensamento cria, como que o pensamento destrói. E o pensamento em si, quando nós vamos falar do pensamento, também não tem como não mencionar, eu acredito, o Livro dos Espíritos. Na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar para os espíritos se eles conseguem ver os nossos mais secretos pensamentos. Será que eles conseguem ver os nossos mais secretos pensamentos? E eu sempre gosto de falar que eu acho legal que ele usou a palavra secreto. Por quê, né? Ou seja, ele quis ser enfático num ponto de dizer, mas até aqueles que eu quero esconder, será que eles conseguem ver mesmo? Sim. E a resposta é que eles conseguem, resumindo, ver os nossos pensamentos. Sim, eles falam até mesmo aquele que você gostaria de se esconder de si mesmo. Até aquele pensamento que a gente tem vergonha de ter tido. Eles conseguem perscrutar, sim. Então, quando nós estamos falando de criação do pensamento, estamos falando de uma criação que vem da mente, nós estamos falando de algo que é uma criação visível, perscrutável pelo plano invisível também, que é a pergunta 457. Aí a pergunta, uma das mais legais do Livro dos Espíritos, a 459, demonstrando ali um medo muito humano, eu diria. Então, se eles conseguem ver os nossos pensamentos, eles conseguem influenciar também? E a resposta é mais assustadora ainda, porque vai dizer muito mais do que vocês supõem, do que vocês pensam, do que vocês imaginam, depende da tradução. Muito mais, perfeito, porque muitas vezes são eles quem vos dirigem, aí na outra ele responde que nem atos nem pensamentos podem ser escondidos, muitas vezes são eles quem vos dirigem. Então nós já pensamos que nós imaginávamos a mente como um forte impenetrável, já não é. Tanto não é impenetrável, também é um forte bem visível, o que ocorre ali, e é um forte influenciável, nada de impenetrável. Então uma pergunta nos mostra que o pensamento, essa matéria mental que nós criamos, é matéria. Segundo, é vista, sim. E terceiro, pode ser manipulada e influenciada pelos espíritos, com certeza. Porque muitas vezes são eles quem vos dirigem. Ou seja, os atos, os pensamentos. Então, por isso que é tão importante, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o vigiar e o orar. O vigiar e orar. Porque se nós não vigiamos e não estamos orando para levar esse pensamento, a vibração, nós estaremos como marionetes das mãos de outros. Então a pergunta não é mais se nós somos influenciados, é como e por quem que nós vamos ser influenciados. O André Luiz também vai falar na questão da matéria mental, que ele vai dizer o seguinte, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. A questão da sintonia, vejamos. Ideia essa que para logo se corporifica, vira material. É criada com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos
os que nos esposem o modo de sentir. Então nós criamos aqui, destrinchando aqui esse parágrafo, nós criamos, quando nós emitimos uma ideia, nós estamos refletindo aquelas ideias, porque lembra que a mente é o espelho da vida em toda parte. O espelho faz o que? Reflete. Nós estamos refletindo aquelas ideias que se assemelham àquela ideia que nós colocamos, que nós criamos. Olha só, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Ou seja, se nós criamos uma ideia ruim e nós mantemos aquela ideia e estamos sustentando, estaremos sintonizando com espíritos que estão naquele mesmo grau, naquela mesma faixa vibratória, com aquele mesmo tipo, teor de ideia. Da mesma forma que os bons. Quando nós estamos fazendo algo no bem, quando nós estamos tendo ideias que são benéficas para nós e para os outros, estaremos sim sintonizando com espíritos que olharão aquilo e falarão, olha só, essa ideia é boa, vai ajudar bastante gente, vamos lá, vamos influenciar ele, vamos influenciar ela, vamos... Da mesma forma, é para os dois lados. E tudo vai depender da nossa vontade, lembra essa palavra, da vontade. Porque é a vontade que vai direcionar essa ideia e o teor dessa ideia, para o bem ou para o mal. E vai dizer, mantendo-nos assim espontaneamente, em comunicação com todos que nos esposem. Esposem no caso de partnership, de esposa, esposo. O modo de sentir, todos aqueles que têm aquele sentimento parecido. É por isso que quando nós vemos uma cena talvez triste de guerra, por exemplo, nós temos tantos espíritos ali sofredores que nós nem enxergamos, mas que estão ali sofrendo também. Quando temos locais muito ruins de agressividade, também tem espíritos ali que estão com aquela mesma faixa vibratória. Da mesma forma que o contrário, quando nós temos locais em que as pessoas estão fazendo uma ação benéfica de coração realmente, tem espíritos benéficos ali naquela mesma faixa vibratória, naquela mesma sintonia, com o mesmo tipo e teor dessa matéria mental, que André Luiz vai falar. E aí ele vai dizer, o André Luiz, no mesmo livro, que a mente de cada um, pelas correntes da matéria mental que exterioriza, eleva-se a gradativa, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se a gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou seja, para o bem, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, essa mente de cada um, pela essa corrente da matéria mental, vai ajudar tanto a criar, como ele vai dizer mais à frente, estradas para o nosso próprio progresso e ascensão espiritual, ou então algemas de cativeiro que nos manterão aprisionados na sombra. E na sombra dos nossos erros, na sombra da culpa, na sombra do ódio, da inveja, da ignorância. E então, olha só que interessante essa passagem, né? Como ele vai falar de novo, a questão da vontade que vai direcionar essa matéria mental, que vai ou criar estradas ou criar algemas. Será que nós queremos criar estradas ou algemas? Queremos criar estradas ou labirintos ao redor dos nossos próprios pés? Porque cabe a nós. Cabe a nós. E o Emmanuel, aqui no livro, um livrinho de mensagens, que eu até comprei aqui na Feira do Livro, quando teve ali. Assim vencerás, ele vai dizer que viverá o homem onde se situe o coração, diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocamos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará como é justo a forma da nossa vida. Então o pensamento, olha só, força viva de nosso coração, essa força que emana de nós, do nosso sentimento, da nossa mente, do nosso coração, mas que é algo palpitante, é algo vivo, é algo que é mais rápido que a luz, que vai até o infinito. Mas vai dizer que aí é onde nós viveremos, onde se situa o nosso coração, porque nós estaremos exteriorizando esse sentimento em forma de pensamento, onde nosso coração estará vibrando. Se estará vibrando ainda muito no ódio, muito, como eu falei, na inveja, no egoísmo, no orgulho, é isso que nós estaremos exteriorizando, e é aí que nós estaremos vivendo. E é isso que nós estaremos enxergando também, porque a mente é um espelho da vida em toda parte. Então, quando nós estamos com esses tipos de sentimentos no coração, é como se nós só víssemos isso nos outros. Então, a pessoa que
não sei, que é uma pessoa trapaceira, ela vai estar sempre achando que todo mundo quer passar a perna nela. Ela está refletindo aquilo que ela mesma exterioriza. E essa força viva e atuante. E o André Luiz, ele vai falar aqui também, nesse mesmo livro, ele vai trazer uma outra analogia sobre a matéria mental, quando ele vai falar para nós imaginarmos, por exemplo, um circuito elétrico de irrigação, quando ele vai falar também da questão, circuito de irrigação, circuito elétrico. Essa parte aqui eu até quero ler, pegar aqui minha anotação, para falar exatamente como ele fala nesse momento. Ele vai fazer uma analogia desses dois tipos de condução, vamos dizer assim, com justamente a condução do pensamento. Ele vai dizer assim, ó, ele vai fazer uma comparação com isso. Deixa eu abrir aqui. Porque essa parte é bem legal, eu não queria parafrasear esse momento aqui. Ele vai dizer o seguinte: o curso da água, o fluxo elétrico e a corrente mediúnica, ou seja, a corrente através do pensamento. Ele vai analisar diversos pontos. Ele fala, por exemplo, um deles, essa transmissão é feita através da pressão hidráulica, o primeiro ali. O outro é uma diferença de potencial elétrico. O outro é sintonia psíquica. Então o pensamento, essa corrente mediúnica, essa corrente que é feita entre dois espíritos, como nós falamos, uma corrente fluídica, por exemplo, ligados através do pensamento, ele vai dizer que essa corrente mediúnica. Ele fala, um deles é a pressão hidráulica, que causa então esse movimento da água. O outro é perdão, já falei isso aqui, ele vai dizer o seguinte: existem obstáculos nessas transmissões, dos três. Aí ele vai dizer, obstáculos na intimidade do encanamento. Então, se nós imaginamos que um encanamento de irrigação encontra-se obstruído, ou seja, dentro dele, na sua intimidade, ele encontra-se totalmente obstruído, como é que será que vai ser a água que vai sair daí? Primeiro em força, em pressão, segundo em qualidade. Então ele fala, esse é um obstáculo do primeiro exemplo. O obstáculo do segundo, resistência elétrica do circuito por meio dos condutores, ou seja, a questão também da condução elétrica ali, tendo certos problemas. Aí ele vai dizer do pensamento, da corrente mediúnica, a corrente dos pensamentos, inibições ou desatenções do médio, dificultando o equilíbrio no circuito mediúnico. Olha só, inibições ou desatenções do médium. Aí ele fala, para que o curso da água apresente pressão hidráulica uniforme, superando a resistência de atrito, é necessário o concurso da bomba ou a solução do problema de nível, que foi uma coisa que os romanos foram muito inteligentes em fazer, a questão do nível da água. Para que a corrente elétrica, entenderam porque eu não queria parafrasear? Para que a corrente elétrica se mantenha com intensidade invariável, equacionando os impositivos da resistência elétrica, é imprescindível que o gerador assegure a diferença de potencial, nutrindo-se um movimento de elevada carga de elétrons conforme as aplicações da força. Então eu não sou físico, eu jamais conseguiria decorar essa parte aqui. Agora só, e para que se garanta a complementação do circuito mediúnico, a conexão entre os pensamentos, com a possível anulação das deficiências de intercâmbio, é preciso que o médium ou os médiums em conjunção para determinada tarefa se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante, de adesão ou de aceitação ou adesão ao plano da entidade ou das entidades da esfera superior que se proponham a utilizá-lo em serviço da elevação ou do socorro. Então, vejamos aqui como ele faz essa analogia com esses outros tipos de transmissão, um de água, outro da eletricidade, o nosso também da questão da corrente mediúnica, da conexão mediúnica, a conexão através do pensamento. E como que, da mesma forma que tem o encanamento que pode ter problema, o fio pode estar com problema, o médium também é esse condutor ali naquele momento, e quando nós temos essa conexão, aí nós temos que nos perguntar como é que estão os nossos pensamentos, que ele fala para cultivar então os pensamentos em boa mente, para que o nosso pensamento crie oportunidades também dos espíritos superiores nos auxiliarem. Então mais uma analogia para a gente ter. Porque muitas vezes, como eu falei, nós acabamos caindo então nesses processos que são de espíritos que ainda se comprazem no mal por um motivo ou outro, seja por ignorância, seja por
uma opção. E daí o Emmanuel vai dizer o seguinte: se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Então, com isso, nós resumindo esse parágrafo, que não há obsessão unilateral. Não há. Não há uma obsessão em que, se eu estou com os pensamentos elevados e as minhas ações também são condizentes com esse pensamento elevado, não tem como obsessor conseguir entrar naquela faixa vibratória elevada porque ele está mais abaixo. Mas quando eu também sintonizo, olha o que ele fala, se a mente visada, ou seja, a pessoa que é o alvo, sintoniza com a onda criadora da força lançada sobre ela, cria esse circuito. Ou seja, imaginemos um circuito de vai e vem, vai e vem. E o espírito vai influenciando e o outro vai se deixando ser influenciado. E vai influenciando e deixando ser influenciado e fica nesse circuito. Mas isso é para nós pensarmos o quê? Para nós pensarmos novamente como que a nossa mente cria e que nós temos a todo momento o controle dessa mente para poder elevar a nossa vibração e não ficar sendo influenciado por espíritos que estão numa faixa vibratória mais abaixo. Como eu falei, nós somos influenciados mais do que nós imaginamos. Então, se você imagina que você é influenciado, imagina que é mais do que isso, que você acabou de imaginar. Mais do que você supõe, é a resposta. Então, se é mais do que eu suponho, vou escolher ser influenciado para o bem, então, pelo menos à medida do possível. Porque pensar é criar. Aí nós temos aqui também no livro Ação e Reação, como eu já mencionei o Druso, aquela parte da mente como lago, vai falar sobre essa auto-obsessão, que a mente viciada por impressões ou vulcanizada pelo sofrimento pode perder temporariamente o governo da forma, permitindo que os tecidos do corpo perispíritico se perturbem. E essa foi uma passagem nesse livro em que eles estavam, não quero dar spoilers, mas vou ter que falar. Eles estavam em contato com um espírito que estava completamente no plano espiritual transfigurado, totalmente transfigurado. Aos poucos, com muito trabalho, com muitos passes, com muito tratamento espiritual, eles foram começando a tentar entender o que tinha passado com esse espírito, que tinha desencarnado e estava naquela situação horrível. E aí eles foram descobrindo então que esse espírito havia, resumidamente falando, recomendo a leitura do livro, mas esse espírito ele havia então causado ali um problema muito grave na sua família com seus 2 irmãos, a morte dos irmãos, tudo mais, e aqueles irmãos viraram então obsessores dele enquanto ele ainda era encarnado, e quando ele desencarnou, esses irmãos também foram obsessores dele, os 3 desencarnados agora, só que mesmo quando ele foi resgatado para um plano espiritual, um momento que ele fosse ser tratado ali, a forma dele, por causa da própria mente, da emissão dos próprios pensamentos dele de culpa, ele modificou a própria forma desfigurada e manteve aquela forma desfigurada. Pelo próprio pensamento dele, pela sua própria mente. É uma passagem bem forte. E aí eles vão dizer também nesse mesmo livro que as inteligências desencarnadas podem utilizar-se de quadros mentais, tal qual o artista do lápis o faz para uma imaginação de uma criança. Aí esse é outro exemplo que eles dão também, de uma senhorinha que ela ficava vendo o demônio, o Belfegor, que é um demônio específico. E aí eles falaram, mas por que ela está vendo esse demônio? E eles explicaram, porque o obsessor dela, pegando aquele quadro mental, lembra que a Abigail falou no começo aqui sobre as telas mentais? Ele estava pegando aquele quadro mental que ela ficava imaginando o tempo todo, e ele estava, o obsessor, pegando aquilo, manipulando aquela matéria fluídica, criando aquele demônio como se fosse uma coisa real para ela. Claro, se a gente pensar é real, né? Mas era tudo vindo da imaginação dela, ela que estava provendo ali a planta, vamos dizer assim, né? Se fosse um projeto arquitetônico. Estava provendo aquela planta para aquele obsessor fazer aquilo. Como falou, como artista do lápis. Aí nos domínios da mediunidade tem esse outro exemplo, esses 2 exemplos que eu gosto de trazer também, para nós vermos como é que o pensamento cria, a questão da psicometria. Então, nesse aqui eles vão dar o exemplo de que tinha esse relógio que pertencia a uma família suíça, e
quando eles encostavam nesse relógio, eles conseguiam, através dos fluidos ali, que foram os rastros, vou botar entre parênteses, em aspas, porque eles falam de rastros, os rastros que foram deixados através dos pensamentos daquela família, eles estavam muito apegados àquele relógio, mas de uma forma positiva. Então, quando eles vinham, eles encostavam ali, eles conseguiam devassar, por conta daquele rastro deixado pelo fluido mental da pessoa, da família, aquele relógio se ligar com as pessoas que foram donas daquele relógio. E tem nesse mesmo também uma outra história mais triste, de uma moça que ela ficava, é um espírito desencarnado muito triste, ficava perto desse espelho, e eles foram descobrir também que essa pessoa, essa moça, quando ela era encarnada, ela ganhou esse espelho de presente no Brasil. Se não me engano, ele era francês, um moço jovem francês, foi no Brasil, se apaixonaram, ele deu o espelho para ela, e ele teve que voltar para a Europa, e ele falou, toma aqui um presente, mas quando eu voltar a gente casa. Ele deu o espelho para ela, foi para a Europa, e nunca mais voltou. E ela ficou com aquele objeto, com aquele pensamento, aquele sentimento, impregnando aquele objeto, durante tanto tempo, que quando ela desencarnou, aquele objeto ainda estava completamente, ela e o objeto, né, estavam completamente ligados ainda, por causa dessa impregnação do pensamento no objeto. Vejamos isso, o pensamento impregnando algo físico, que a gente consegue tocar pelos nossos próprios instintos rudimentares ainda, mas tudo por conta do pensamento, daquele sentimento por trás. Por isso é importante como nós vemos em Mateus, essa passagem de Jesus, quando fala precisamente do vigiai e do orai. Aí ele fala para que não cairdes em tentação e tudo mais. Mas é vigiar o quê? Vigiar os pensamentos. Eu quero pegar a passagem certinha, Mateus 26, 41, que ele fala isso, vigiai e orai. Porque como nós já aprendemos no Espiritismo, o pensamento une todos os espíritos. E também eles vão falar, o Emmanuel, a Joana de Andes, que tem uma multidade invisível que segue o visível, né, que segue aqueles espíritos. Então, que tipo de telas mentais e que tipo de conexão e sintonia nós estamos tendo? Quando nós vigiamos o pensamento. É claro que por conta da nossa imperfeição ainda não conseguimos talvez ser vigilantes a todo tempo. Nós nos pegamos às vezes até em vigilantes. Às vezes nós damos vazão ao pensamento sugerido por um espírito que não quer talvez que a gente seja bem sucedido. E nós damos vazão a isso. Mas a verdade está sempre na nossa disposição, estamos sempre com a força e com a capacidade de interromper qualquer circuito que se crie, que nós não queremos seja criado. Então o vigiai aqui é esse vigiar os pensamentos. Por quê? Porque Jesus sabia que nós ainda somos muito imperfeitos e nós somos cheios de defeitos ainda. Então assim, vigia os pensamentos, porque tem uma responsabilidade muito grande no seu pensar e é uma criação de uma realidade, não só sua, mas dos outros também. Quando nós estamos pensando na questão da força que é o pensamento, essa matéria mental. E o orar, por quê? Para que nós entramos em comunhão com o Pai. O que é orar? Se não é elevar um pensamento. Se não é nem quando a gente ora em silêncio, que não movimentamos o ar, mas nós estamos orando no nosso pensamento, na nossa mente, estamos manipulando o fluido cósmico universal, estamos colocando ali aquilo para fora, levando o pensamento às pessoas, levando o pensamento aos espíritos, a Jesus Cristo. Vigiar e orar, por isso que esses dois imperativos que o mestre falou são tão importantes e tão relevantes na nossa vida. E aí tem essa passagem, que a Abigail até pediu para incluir também, do vós sois deuses, quando nós estamos falando da criação, a força criadora do pensamento. Vejamos como que Jesus fez os milagres, essa manipulação da matéria. Vejamos como que nós nos conectamos com os espíritos superiores através do pensamento. Como é que os espíritos atuam em múltiplos locais ao mesmo tempo. Como é que nós temos essa conexão a todo momento? E Jesus aqui, na verdade essa passagem é dos Salmos, que foi escrito por vários autores, mais da metade foi o Davi. Mas a questão é que vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Jesus cita essa passagem dos Salmos. É uma frase muitas vezes atribuída a ele, a primeira autoria, né? Mas ele na verdade está citando essa passagem dos Salmos
quando nós vamos em João capítulo 10, que eles estão tentando, para variar, prender Jesus, estão tentando lá, e aí Jesus fala, por que vocês querem me prender? Olha minhas obras, né? Aí eles falam, não, mas a gente vai te prender, não pelas tuas obras, pelo que você está falando, porque você está blasfemando, dizendo isso aí, que falando de Deus, falando que você e o Pai são um só. E Jesus vai dizendo, e ele vai discorrendo, ele fala, mas não está escrito, vós sois deuses? Falou assim, então se vocês não querem me prender, observe minhas obras então. Mas, ou seja, e ele, claro, não conseguem prender ele, né? Ele escapa através daqui, né, da fala. Mas é interessante Jesus citar isso lá atrás, do vós sois deuses, quando nós pensamos que o pensamento é essa força criadora e nós conseguimos modificar as nossas realidades com isso. Imaginemos então toda a potencialidade do espírito humano quando ele atingir realmente os cumes da evolução espiritual. Senão será como os deuses. Nós temos isso dentro de nós porque nós fomos criados do Pai. Nós fomos criados da perfeição, nós fomos criados do amor infinito. Então, quando ele fala, vós sois Deus, ele está se referindo a dizendo assim, tá certo, porque cada um de nós tem essa capacidade de criação tal qual, como se imaginava antigamente, os deuses tinham essa capacidade também de criar e modificar as realidades. É uma analogia aqui, uma parte talvez um ponto mais subjetivo, mas para que nós tenhamos isso em mente. Então, por que nós temos que vigiar e orar? Porque as preces impulsionam as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Essas imagens que nós libertamos através de uma oração ascendem às esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam e recebemos as respostas do plano divino. Não existe prece que é jogada fora. Não existe. Não existe prece que é jogada fora. Quando nós fazemos uma prece com o coração, com o pensamento direcionado pela vontade no local certo, a nossa prece será ouvida pelas inteligências superiores. Mesmo que aquela pessoa que nós estamos direcionando a prece talvez não consiga diretamente receber, como é o caso do livro Entre a Terra e o Céu, que a menininha rezou para a mãe biológica que já era desencarnada, só que a mãe biológica era uma obsessora da madrasta. Então a prece não chegou diretamente à mãe, mas ela foi refratada. Imaginemos a luz sendo refratada. Foi refratada para o plano superior e mandaram ajuda para aquela criança, para aquela família. Então, para que nós tenhamos em mente que por mais que às vezes a gente não consiga mensurar a criação do nosso pensamento através de uma prece, nada é em vão. O Emmanuel fala que todas as obras humanas constituem do pensamento das criaturas. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito. Claro, porque nós somos impacientes. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Todas as obras que nós imaginamos no nosso mundo nasceram no pensamento. Tudo que nós executamos começou aqui. Nós pensamos e aí nós executamos. Então ele fala, a realidade dessa criação pode até não se exteriorizar de súbito. Pode ser que aquela imagem que eu tive, aquele momento de raiva, que eu mandei um pensamento negativo para a pessoa, pode até ser que naquele momento não aconteça algo com aquela pessoa. Mas aquela imagem mental que eu criei, ela vai se manter ali. Ele fala que exigindo cuidados especiais para que aquilo seja mantido ou extinto. Então quando nós nos achamos com a matéria mental de teor mais baixo, é da nossa responsabilidade extinguir aquele quadro mental, aquela matéria. Mas, e aqui chegando no final, renovar os pensamentos não é fácil. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei de auxílio. Então ele fala que renovar os pensamentos exige muito esforço, exige muito sacrifício do quê? Sacrificar aquelas tendências negativas que nós ainda trazemos conosco. Todas provindas do orgulho e do egoísmo, por sinal. Então exige esse sacrifício, a prática do bem, simples e infatigável, olha só,
ela modifica a rota do destino. Por quê? Porque aquela ação é um resultado de um pensamento bom que eu tive. É o resultado de um pensamento positivo. E isso pode modificar a rota do destino. Lembrando até do André Luiz, que falou a questão da estrada de progresso, através do nosso pensamento, através das nossas ações. Então, eu desejo a todos nós muita conexão para que a gente consiga pegar esses conhecimentos e aplicar realmente na nossa vida, entendendo que essa realidade é a realidade de todos nós. E que o nosso pensamento tem uma força criadora sensacional, mas a gente tem que saber utilizá-lo através da vontade. Que assim seja.